Mateus 6, irmãos. Eu dou aqui, não tenho nada anotado aqui, só na memória mesmo. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Agora eu pergunto: que tipo de olho nós temos? É aquele olho assim que nós olhamos um para o outro assim e já começa a colocar defeito, né? Olha lá, ó. Olha o cabelo dela como que tá. Olha o cabelo dele, ó. O cara não soube cortar direito. Tem um buraco aqui, ó. Né? E outra, principalmente entre os casais. As nossas esposas têm muitas qualidades. Os maridos têm muitas qualidades, mas a pessoa só vê o quê? Coisa ruim. Só vê os defeitos. Só vê o que deixou de fazer. Só vê o que o marido não fez, né? É a torneira pingando, né? É um fio, estou falando isso porque tem ali na minha casa, tem um fio que eu tenho que arrumar lá. Tem um fio lá, não é? Que não faz isso, não faz aquilo, né? A esposa talvez esqueceu de passar a sua camisa, aí você começa, né? Para colocar os defeitos, falar isso, falar aquilo, não é? Às vezes um casal, a mulher, ela quer ter filhos, mas o marido não quer, aí fica aquele impasse ali, não é? Um quer, outro não quer, fica aquela briga. E no casal, e a Bíblia, o que a Bíblia fala em Salmo 127? Que os nossos filhos são uma herança de Deus, são uma herança do Senhor. É do Senhor os filhos, e os filhos são o nosso galardão. Agora, quando a pessoa fala, o casal fala assim, eu não quero ter filhos, ele está falando assim, eu não quero herança do Senhor na minha vida. Filho, nossa bênção, né? Tive 4 maravilhosos. Maravilhosos. Acabou de dar um testemunho aqui de bênção, né? Trabalho na igreja. 4 maravilhosos. Então, nós não podemos deixar no casal a terceira pessoa entrar. Quando essa terceira entrou lá no jardim do Éden, o que aconteceu? Aconteceu morte, né? Veio a morte. Então nós não podemos deixar essas coisas acontecer. Intrigas, confusões,
Uma coisa eu aprendi nos últimos dias. Por exemplo, tem uma pessoa aqui e eu estou nervosa com ela, né? Aí eu vou gritar com ela. Mas para que eu vou gritar alto, sendo que a pessoa está do meu lado? Não, a gente não pode conversar? Então, o diabo, astutamente, ele está entrando e destruindo a comunicação. Primeiramente, né, no casal. Ninguém conversa. E eu falo a verdade, irmão, eu tenho mudado no último tempo, viu? Que eu não era de conversar com a minha esposa, não. Deus tem me mudado a comunicação. Fala. Porque às vezes, em 25 anos de casado, a gente acha que a mulher já sabe as coisas. E pode ser que aconteça aquela com a mulher também. Ah, mas eu estou casado há 25 anos. Ele já sabe do meu jeito. Não, tem que falar. Olha, eu quero as coisas desse jeito. Olha, eu não quero que fale palavrão dentro da minha casa. Eu não quero, eu não aceito. Olha, eu não aceito que você fale, eu não gosto que você fale nesse tom comigo, dessa forma, dessa maneira. Não é? Se a gente der brecha, o diabo entra. Aí João 10:10 fala assim, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então ele está minando, ele tem roubado a comunicação dentro da nossa casa. Ele tem roubado a comunicação. Vai minando, ele vai minando de uma forma. Não é? A gente tem que tomar muito cuidado, que lá em casa nós somos em 6, né? Cada um tem um celular. Não somos em 6 em casa? Somos em 6. Né? Que sempre a minha filha e minha neta estão lá. Minha neta casada, né? E se a gente não tomar cuidado, cada um fica assim, né? No celular, mexendo, né? Vai sentar para almoçar? Quando senta na mesa? Quando senta na mesa. O celular, não é? Aí a pessoa já fica curiosa, querendo saber que mensagem que chegou, não é? E vai lá e já começa a trocar mensagem. Aí almoça, tá com o prato aqui e o celular do lado. E fica ali, né? Parece que não tem mais ninguém na mesa. Não é verdade? O diabo tem roubado comunicação dentro das nossas casas. É muito poucas pessoas que sentam com a família na mesa para almoçar, né? Às vezes a pessoa tem uma televisão na sala, outra no quarto, ou em cada quarto, né? Na sala do meio, na cozinha. Aí cada um quer assistir um programa. Aí pega lá, cada um pega um prato e cada um vai na frente da televisão. Ele vai assistir o que ele quer. Não tem comunicação mais. Não é? Os homens querem assistir o Globo Esporte, né? Os homens querem assistir o que aconteceu lá com o time dele. Outros vão assistir a Bandeirante para ver a Renata Fã, né? Para ver a Renata Fã, a comentarista lá. Então o diabo sutilmente está tirando, está roubando, está minando as coisas que são primícias nas nossas vidas, não é? Aí o homem está lá assistindo, a mulher chega,
É vício, hein? Pelo amor de Deus, hein? Daquelas cutucadas no carro. Está deixando o diabo entrar. Ou a mulher está assistindo lá alguma coisa, né? Que é, graças a Deus, aqui ninguém assiste novela da Globo, né? Não assiste novela da Globo. Aí a mulher está assistindo programação que ela gosta, o marido chega. Como é que você consegue assistir isso, hein? Né? O cara não tem costume de assistir negócio de receita, essas coisas, né? O marido chega, como é que você consegue assistir isso? Se tem só uma televisão lá, dá briga, né? Porque um quer assistir uma coisa, outro quer assistir outra, dá briga. A bendita da novela, né? Ainda tem desviado muita atenção das pessoas. E começa a entrar na cabeça que aquilo que está passando na novela é normal. Então, vamos ler João 10:10. Amém? O ladrão não vem senão a roubar, primeira coisa, a matar e destruir. Então ele rouba essas coisas nas nossas vidas, entendeu? Olha, quanto tempo faz aqui que vocês não ouvem essa palavra? Olha, vamos fazer um piquenique? Quanto tempo? Muito tempo, né? Onde se reunia lá, ia em tal lugar, ali, né? Para ficar, passar um dia de lazer. Às vezes a mulher quer fazer alguma coisa, o marido não quer. O marido não quer porque lá vai ter o cunhado, que o marido não gosta. Cunhado, já está errado nisso, né? Porque se Deus não está acepção de pessoas, como é que nós vamos fazer? Nós temos que amar os nossos inimigos, é a Bíblia que está dizendo isso, quando nós somos hipócritas. Ah, eu gosto mais daquela criança do que daquela outra. Ah, eu gosto mais daquele irmão do que daquela irmã. Ué, temos que amar todos, todas as pessoas. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Está entendendo? Já começa a minar. Vocês já perceberam, amados? Quando fala de Natal, o que as pessoas lembram? Do que as pessoas lembram? Fala aí. Do que mais? Presente. Papai Noel, Rei, né? Páscoa, alguém deu algum ensinamento sobre Páscoa? Né? Nós demos, né? Ah, chocolate, coelho nem bota ovo. Vocês estão vendo como é que as pessoas estão sendo roubadas das verdadeiras coisas? Está entendendo? Estão sendo roubadas. A Páscoa, né? Passagem, né? Ressurreição, isso, aquilo. Natal. O que é Natal? Aniversário de Cristo, né? Aniversário, ninguém, ó, as pessoas estão sendo roubadas. Temos que tomar cuidado com isso. Aí se você não comprar o ovo da Páscoa, né? Aí agora passou a Páscoa, vai ter maio, mês das noivas. Aí aquele negócio. Abril, maio, junho, festa junina. Agora ninguém vai lembrar de festa junina, né? Só vai lembrar da Copa. Então as pessoas estão sendo roubadas, manipuladas de um jeito que ninguém percebe. Quem percebe essas coisas? Faça, né? A festa junina
menina, daqui a pouco, dia dos namorados. Aí a mídia cai matando em cima, porque tem que comprar, que não sei o que isso, que aquilo. Mês de agosto, dia dos pais. Então, Beatriz, tem que lembrar, viu? Então, as pessoas estão sendo manipuladas, sempre, sempre, sempre. Mês de setembro, aqueles feriadão, né? Dia 7, dia 15. Aí mês de outubro, o que é mês de outubro? Dia 12, dia da Dona Cida e dia das crianças. Meu dia. Não é? Então, estão sendo manipuladas. Dia das crianças para mim são todos os dias. Dia dos pais são todos os dias. Dia das mães são todos os dias. Vocês estão entendendo? Amém. Estão entendendo? Como as pessoas se deixam lembrar? Por que foram destruídos? Por que o povo de Deus foi destruído? Por quê? Porque falta o quê? Falta conhecimento. Aí a terceira pessoa, né, o diabo, ele entra na vida do casal. Aí só apontando. Quem que é o acusador? Quem que é o acusador? Então a mulher ou o marido só acusa, só fala. Está entendendo? Deixou o diabo roubar ali a tranquilidade, a harmonia do lar. Não tem diálogo mais, não é? É só esporada daqui, esporada de lá, não é? É só pancada aqui, pancada de lá. Não tem como, às vezes o marido, né, vai, ou a mulher, né, vai conversar né? Já não tem, o marido já não tem prazer mais de entrar na casa ali, porque ele entrar já começa, né, os problemas, a conta, não sei o que, não é? Ainda bem que muitas casas já não tem mais aquele pau de amassar macarrão, né? Fazer macarrão, né? Agora já é tudo instantâneo, né? Não é? Ainda bem. Entendeu? Ou a mulher às vezes está trabalhando, né? O marido chega lá, né? Tudo esquisito, não dá atenção, não fala, não conversa. Era eu um tempo atrás, né? Não conversa, não fala, chuta, respondendo, fedendo às vezes, não é? Fedendo, fedido ali, maltrata a esposa. A mulher não tem prazer mais de chegar na casa. O diabo já roubou. Aí ele vem matar. Aí ele mata. Aí ele mata o sentimento que um tem pelo outro. Entendeu? Ele mata o sentimento que o marido tem para a esposa e que a esposa tem pelo marido. Pronto. Ah, pegou o carro, né? Bem podia uma carreta ali passar, né? Matou. Muita gente pensa isso. Vou colocar o carro em seguro. Muita gente pensa isso. Ai, Senhor, leva logo. Eu quero ficar livre, né? Eu quero ficar livre. Matou o sentimento. Matou o sentimento. Aí isso afeta os filhos. Afeta os filhos. Conversa com seus filhos. Conversa. Fala com ele. Fala com seu filho, que é bênção, que é herança de Deus.
ensina. A Bíblia não falou que é para ensinar? Então vamos ensinar, vamos conversar de uma forma civilizada, pelo menos, sem falar palavrão. Vamos conversar, olha, filho, assim, assim, filha, olha, assim, assim. Vamos fazer dessa forma. Está errado isso. Vai ser fácil? Não vai. Porque nós cristãos ensinam uma maneira, o mundo lá fora ensina outra maneira. Outra maneira. E o mundo sempre vai ensinar, igual eu acabei de falar. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que dar no dia dos namorados, você tem que fazer, você tem que comprar para ela, você tem que fazer, você tem que ter o celular e tal. Ah, esse celular diz que não sei do que tem o WhatsApp, já é ultrapassado, eu tenho que ter outro, isso e aquilo. Tem que ter, o mundo ensina diferente. Nós vamos ensinar, não vamos esperar, nós não podemos comprar agora. Não é? Conversa com o filho. Fala, olha, nós não vamos andar segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo, amados, primeiro o feriadão vai encher a cara, aí depois de janeiro vem o carnaval, aí depois do carnaval, o que mais que vem? Março, aí vem a Páscoa, né, igual eu falei, por diante. Então isso é o segundo curso deste mundo. Nós temos que explicar isso para os nossos filhos, que nós não podemos fazer isso. Porque se nós não conversarmos, o diabo vai ensinar. O mundo vai ensinar. Vai ensinar da forma dele. Aí ele mata o filho. Com falta de respeito com você, gritando com você. Porque se eu grito com meu filho, eu estou ensinando ele a gritar comigo. Se eu falo palavra áspera com meus filhos, eu vou receber palavras ásperas na minha vida. Não é? Ele está ali aprendendo a falar. Se eu falo palavrão, meu filho vai falar. Ele está aprendendo. Desde novinho, ele já está atento em tudo. O gravador ali está zerado, irmão. Está limpinho. Lembra aquelas fitas, né? Antiga, o CD, hoje é CD, né? CD está novinho ali. Ele fica atento ali. Vai ficar tudo gravado ali. Ele vai falar. Então vem roubar, matar e destruir. Não vamos ser deixados ser roubados nas mínimas coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. E no nosso casamento é assim, ó. Cada palavra de ofensa é uma pedrinha. É uma pedrinha que vai se juntando. Está entendendo? Cada palavra de ofensa é uma pedrinha que vai se juntando. Aí vai juntando aquilo ali na sua vida. Ofensa hoje, amanhã 2, 3, 4, palavras de ofensas, cutucão, alfinetadas dali, daqui, não é? Do marido na esposa, da esposa no marido. Aí aquela pedrinha vai ficando pesada, aí vai chegando uma hora na caminhada, você vai falar assim, olha, não dá mais. Então a gente pode começar de novo, né? Aí às vezes, hoje pode ser uma mudança nas nossas vidas. Começar de hoje, olha, eu vou dar mais atenção para o meu filho. Eu vou conversar mais com ele. Eu vou conversar mais com aquele parente lá que fez tantas coisas para mim. Eu vou conversar com ele. Eu não vou deixar ser roubado, não.
eu vou perdoar ele, porque eu quero entrar no reino dos céus, né? Eu vou perdoar ele. Eu não quero estar com esse peso no meu coração, não. Eu não quero ser roubado disso, não. Perdoa as pessoas. Que se você ofende a pessoa, maltrata a pessoa, e você não se reconciliou com ela, quando ela se for embora, vai ficar aquele remorso no seu coração, que não vai ser fácil, não. Vai ficar aquilo ali te corroendo. O diabo vai ficar te acusando, é uma brecha para o diabo te acusar. Olha, você trouxe a oferta aqui, você trouxe a oferta aqui, mas você tem um problema lá, aquele irmão lá, então você tem que ir lá resolver. A Bíblia não fala? Você for trazer a sua oferta, deixa a sua oferta e vai lá e reconcilia com aquela pessoa. Reconcilia. Deixa o diabo roubar a sua bênção. Às vezes a bênção está tão próxima ali que só falta você ir lá e perdoar, para que Deus abra as janelas dos céus sobre a sua vida. Só que eu não vou de dar braço torcendo. Eu não vou. Eu perdoo aqui e deixo ele lá. Isso não é perdão. Aqui lá e fala. Eu converso, mas eu converso com aquela pessoa deixando ela lá. Está sendo roubado. Está sendo roubado. Está sendo roubado. E o casal, por exemplo, o diabo é tão astuto, ele conhece tão bem a Bíblia, que ele sabe quando o casal não está bem, o que acontece? Quando o casal não está bem, as orações? As orações? A Bíblia diz que quando o casal não está bem, as orações são impedidas. A Bíblia fala isso. Quando o casal não está bem, as orações são impedidas. Agora, vocês perguntam, presbítero, mas vai ter problema. O casal vai ter problema. Agora, que proporção que você vai dar para esse problema? Às vezes por causa de um olha só, por causa de um trem dental que foi apertado lá em cima, pronto, vai dar problema. Por causa de um papel higiênico que foi colocado ao contrário, vai dar problema, não é? Por causa do que mais? Coisas simples. Coisas simples. Coisas bestas. Começa uma discussão e ofensas. Seu irmão fez isso comigo. Pronto. Falou do irmão da mulher, do cunhado, ou do marido. Pronto. Já começa ali. Coisa boba. Coisas bestas, começa o problema, a discussão ali, não é? E são roubados momentos felizes, às vezes. Casal, né, que tem os seus filhos, vocês têm tantos momentos que vocês podiam passar juntos. Deixa o filho com alguém, se tiver filho. Deixa com alguém, uma pessoa de confiança. Sai, vai dar uma volta lá na praça, de mão dada. Não é? É difícil ver hoje, né? Pessoa andando de mão dada. Vai comer uma pizza junto. Só que a todos, os maridos e mulheres, deixa os filhos lá em casa.
mas deixa mesmo lá. Aí vai comer uma pizza. Ah, eu estou comendo essa pizza aqui, mas eu estou pensando nos meus filhos que estão lá. Leva lá para eles. Deixa os filhos lá. Curte o marido. Curte a esposa. Está entendendo? Quando os filhos crescerem, amados, eles vão casar. Eles vão casar, e daí? Vocês vão ficar sozinhos. Só vocês dois, só nós dois. Então vamos namorar de novo. Não deixa o diabo roubar essas coisas. Que o tempo vai se passando e a gente vai deixando de fazer. Está entendendo? A gente vai deixando de fazer. Não é? Romantismo. Não é? Quanto tempo faz que você não leva uma coisa para sua mulher? Quanto tempo? Você compra aí um chocolate. Mulherada, quando comprar chocolate, vocês não falam assim, você quer ver eu gorda mesmo. Não fala isso não. Né? Pega o chocolate, né? Come o chocolate e sabe que essa mulher lembrou de mim. Não é? Oi? Entendeu? Esqueceu o romantismo. Quanto tempo faz que você não olha bem assim no olho dela, assim, ó? Olha bem no olho dela e fala assim, eu te amo. Quanto tempo? 2 dias? É 2 dias que faz? O homem é engraçado, né? Ele é assim, machão, briga, fala alto, né? Fica bravo. Se precisar, pega um cachorro na unha, pitbull. Mas na hora de fazer assim, ó, de frente a frente, assim, ó, de falar eu te amo, a voz some, da tremedeira, né? Engasga, cai cisco no olho, não é? Mas quando era para conquistar, ele falava, não é? Não falava? Não falava? Vocês não falavam? Era só eu que falava? Era só eu que falava? Vocês estão entendendo? As coisas boas da vida, o que o curso deste mundo faz, a gente perder essa essência assim, não é? Não faz perder? E quem que é o maior interessado nessas coisas? É o inimigo. Porque a família é uma instituição de Deus. Então ele vai atacar o núcleo. Ele vai atacar o núcleo ali. Amém? Agora eu quero que cada casal vira para o outro. A senhora bem no olho dele. Continue olhando para ela. Continue olhando. O marido fala agora, eu te amo. Amém? A mulher agora. A mulher olha bem no olho mesmo assim, ó, e fala, eu te amo. É difícil, né? Se você não fez isso, será que não está à beira da morte? Você que não fez isso, será que você não está... O diabo já não está te matando aí? Ou já não te matou? Né? Então nós não podemos dar brecha para o diabo. Amém? Glória a Deus.
Não vamos deixar dar brecha, não vamos dar brecha para o inimigo. Não vamos deixar mais ser roubados nas pequenas coisas do dia a dia. Não deixe, amados, as pequenas coisas ser destruídas nas nossas vidas. Muitas vezes chegava alguma pessoa lá no depósito e falava assim: Zé, eu tenho uma máquina de lavar prato. Ah, você tem um? Eu tenho 5 na minha casa. Eu falava assim, na época, né, tinha uma de 7, outra com 12, outra com 30, né, e agora eu vou falar. Agora eu tenho mais uma máquina, uma que tem 45 anos. Parece ter 60, né? Pelo cabelo branco, mas tem 45 anos. Então, essas pequenas coisas, essas pequenas tarefas que nós fazemos na nossa casa, faz muita diferença na vida do casal. Esses pequenos cuidados que nós temos. Quando nós levantamos, os maridos, né? O café está pronto. Vai fazer o café. Leva o café para quanto? Você já fez isso? Quem já fez isso aqui? Levou o café na cama. Ele leva o café na cama? Ô, glória. Aleluia, lá, ó. Exemplo, ó, tá abraçadinho ainda, ó. Desde o começo do culto, ó. Que bênção. Entendeu? Leva o café para a mulher na cama. Não é? A gente só espera. Só espera. Senta lá e espera. Não é? A mulher tarefada lá com o filho para ir para a escola, isso aqui, e a gente fica esperando. Faz o café para ela, leva lá. Não é? Glória a Deus. Não vamos deixar ser roubados. Essa essência que nós tínhamos desde lá no começo do casamento tem que permanecer nas nossas vidas. E nós temos que fazer a diferença onde nós moramos. Porque se o vizinho só escuta coisa, discussão lá, briga, não é? E as pessoas, elas veem as coisas ruins, né? As boas que nós fazemos, elas não veem. Mas se a gente der uma pisada na bola, falei, não falei? Falso profeta. Começa a apontar, falso profeta. Então, nas nossas casas nós temos vizinhos. Eu só estou tendo a missionária agora de vizinha, né? Mais perto, mais próximo. Amém. Vou chorar, hein? Estou chorando, viu? Estou chorando. Me emocionando passa. Não, igual de que ele é aquele vizinho presente, sabe? Que eu faço questão de falar assim, tem um cafezinho. Tão presente que ele é lá pra gente. Amém. E nós não podemos esquecer que nós temos eles para trazer para Cristo, para salvar eles. Porque se o vizinho escuta só coisa errada na sua casa, palavrão, gritaria, ele vai falar assim: eu não quero ir para essa igreja, eu não quero servir a Cristo. Nós temos que ser exemplo. E para uma família ser exemplo, tem que começar dos pais. Tem que começar dos pais. Se a mãe só começa a falar mal do pai, dos filhos, como é que esses filhos vão crescer? Se o pai começa a falar mal da mãe, dos filhos, como é que os filhos vão crescer? E a gente vê muito isso, vê muito isso. A criança que faz uma arte, nossa, você é igualzinho a sua mãe, né? Ou vice-versa, você é igualzinho ao seu pai, né? Fala uma coisa igualzinha, idêntica.
Não precisa nem fazer DNA. Começa já a contar, né? Então nós temos que ser exemplo. O casal vai ter problema, sempre vai ter problema. Mas quando tiver, vamos conversar, né? Você está aqui perto de mim, eu estou perto de você, a gente não precisa gritar, né? Não precisa, os vizinhos precisam escutar. E outro, amados, os problemas que acontecem na sua casa, as pessoas não precisam ficar sabendo. Não esqueça que talvez a sua melhor amiga, ou seu melhor amigo, também tem um outro melhor amigo. Então, vamos conversar ali. É normal, muitas vezes, quando o casal tem os pais por perto, né, acontece um problema, já vai lá na casa do pai contar. Aí às vezes dá uma confusão. Então, vamos resolver as coisas ali, né, entre eles, de uma maneira de Cristo, de uma maneira que o Espírito Santo esteja ali. Porque se não houver entendimento, paz, harmonia, com certeza Deus não vai estar ali, vai estar a terceira pessoa lá dentro. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Essa parte eu não gosto de deixar de falar. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Jesus veio. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Amém. Glória a Deus. Se tem só briga na casa, que vida é essa? Que abundância é essa? Se só tem discussão na casa, que vida é essa? Se a pessoa não tem, a mulher ou o homem não tem prazer de ficar na casa dele, que vida é essa? Jesus veio para que nós tenhamos vida. E vida com abundância. Amém?